Continuando a leitura de território e geografia. O que se pode dizer é que não se trata de um termo usual à nomenclatura geografia. Contudo, ele se transformou em uma das palavras-chave e, desta forma, como todos os termos relativos ao espaço, faz a especificidade da disciplina. Assim, é importante que seu sentido seja o mais inequívoco possível e ele passará a se efetivar como um conceito geográfico intimamente ligado ao real. Na geografia moderna, o conceito de território é inicialmente enunciado por Friedrich Hetzel em uma de suas principais obras, a Antropogeografia. Destacou-se a preocupação com a constituição do Estado alemão, que, em pleno século XIX, não tinha sido edificado como um Estado nacional, nem apresentava condições concretas para expandir sua área de domínio, pois não tinha participado da busca por colônias, o que caracterizara, até então, uma das forças fundamentais ao desenvolvimento capitalista. Tal fato pode revelar, embora o caráter político e ideológico não seja explícito, a busca científica de justificativas para as atitudes da burguesia alemã e a constituição de seu Estado. Refletir a concepção de Hetzel sobre o território nos remete a esse contexto histórico e político, considerando que todo o pensamento hetzeliano esteve ligado aos interesses do Estado alemão. Na geografia, como em outras ciências sociais, o termo território é marcado por muita precaução e, como são muitos termos geográficos relativos à dinâmica socioespacial, ele tem vários sentidos, empregados em diferentes momentos e por diferentes teóricos. Do ponto de vista da explicação geográfica, inicialmente, o conceito de território tem um caráter político-jurídico de utilização. É definido como uma porção da superfície terrestre delimitada que se reserva para uma coletividade humana que se dispõe em função de suas necessidades. No momento atual, o conceito território possui três noções familiares ao geógrafo: a de dominação ligada ao poder, a de uma área. Ai, meu Deus, não estou conseguindo. Dominada por controle territorial, a de limites materializados pelas fronteiras, revelando uma ou outra filiação. A que se propõe diretamente da competência jurídica que se encontra na expressão da administração do território. De forma renovada, é entendido nas ciências sociais a partir das relações sociais expressas nas formas do poder político, cultural e econômico. Nesse sentido, o processo de produção e apropriação do território possui em sua origem fatores econômicos, políticos e culturais, abordados diferentemente dos territórios que, de forma direta ou indireta, tomam posições que contemplam as relações entre essas dimensões. Ele quer dizer sobre a economia, a política e a cultura, privilegiando em algumas produções científicas aspectos políticos e econômicos, em outras econômicos e culturais, ou ainda aspectos culturais e políticos. Dimensões básicas na concepção de território. Para Saquet, 2003 e 2004, o território é um processo de conjunção de forças
de relações e produções interconectadas, de articulação dos aspectos econômicos, políticos e culturais do tempo e no espaço. As relações entre esses diferentes elementos e aspectos das dimensões da EPC variam para cada lugar e momento e ou período histórico. Na produção do território, ideia, superestrutura e matéria estrutura. Condicionam-se as dimensões básicas EPC, economia, cultura. Ai, meu Deus, qual é outro? Economia, cultura e política. Condicionam e são condicionadas na dinâmica territorial. Não na dimensão econômica, sucintamente, o território é discutido como produto da divisão territorial do trabalho. Na dimensão político e ou jurídico-política, compreende-se território como um espaço delimitado e controlado no qual se exerce um poder, na maioria das vezes relacionado ao Estado. E na cultura ou simbólico-cultura, o território é visto como um produto de apropriação e valorização simbólica. As dimensões da IPC são frutos das relações sociais, que se manifestam através do conceito fundamental para se compreender a constituição do território e da territorialidade e especialmente as desigualdades e diferenças. Para-se que as três dimensões econômica, política e cultural estão no mesmo nível e relacionam-se reciprocamente. Há uma relação mútua entre ideia e matéria, ora umas, ora outras dimensões, em cada lugar e momento e período histórico, podem predominar diante das demais, como apontara Heisberg. É necessário contextualizar os processos territoriais em cada período e lugar, em constante movimento contraditório de mudanças e permanências. Porque, como Rafstein, em 1993, afirma, apesar de estarem sempre presentes as tessituras, nós e redes ou os elementos e fatores constituintes do território podem ser diferentes de uma sociedade para outra. O que muda ou permanece para cada território é o momento e lugar, e o arranjo social, espacial, territorial, através das formas e conteúdos que este arranjo assume. Assim, para cada propósito de pesquisa e para cada processo territorial, podem ter uma abordagem mais coerente. Por isso, a abordagem geográfica é concomitantemente econômica, política e cultural. A territorialização não é um processo puramente econômico. Tem, sim, simultaneamente, determinações e desdobramentos políticos e culturais, nos quais as dimensões da IPC estão sempre presentes de uma forma ou outra. Há uma relação dialética entre os elementos que constituem o território, internos e externos ao homem, naturais e sociais. Sacquet considera que o território é naturalmente e socialmente, simultaneamente, economia, política e cultura, ideia e matéria, fixos e fluxos, enraizamento, conexões e redes, domínio e subordinação, degradação e proteção ambiental. É local e global, singular e universal, concomitantemente. A cada geração, as sociedades herdam um território específico com as suas características. A cada momento, em função de suas preocupações, a sociedade vê e compreende estas características, seja como atributos, triunfos, seja como obstáculos diante dos objetivos que ela apreendeu. Assim, cada grupo social pode reordenar o território de acordo com a sua lógica.
Então, nesse trecho aqui, reordenação do território, nós entendemos que a Quinta Pecerica aconteceu no primeiro momento. O grupo social era religioso, sob o ponto de vista de grupo, né? Era um grupo religioso. Depois passou a ser, no período pombalino, um grupo político, né? E no terceiro período, o grupo formado por imigrantes. E no momento atual seria o grupo dos migrantes. A dimensão econômica do território. Para construir suas reflexões sobre o território, Saquet, 2003-2004, partiu de alguns elementos que articulavam concomitantemente o tempo, o espaço e o território, e os aspectos da economia, da política e da cultura, dando ênfase à questão econômica, buscando subsídios na literatura italiana, ciências sociais, em alguns estudos importantes como o de Arnaldo Bagnasco. Também fez interpretações a partir de Claude Raffstein, Marcelo Lopes de Souza e Roberto Reisbach, buscando nesses autores as contribuições para teorizar e construir de forma efetiva o conceito de território. Neste tipo de abordagem, mostra-se a dominação, a difusão tecnológica, redes de circulação e comunicação, enfim, as condições históricas, territoriais do desenvolvimento econômico e do papel do Estado, apreendendo elementos e aspectos da relação espaço-tempo. De certa forma, no trato dessas questões na literatura italiana, há uma centralidade da dinâmica econômica. Nesse sentido, vale a pena mencionar mesmo sucintamente a abordagem do economista italiano Enzo Roulani, em obra recente, 1997, afirma que a dinâmica econômica em processo constante de expansão ocupa-se de culturas nacionais, de especificidades territoriais e variantes locais, ligas à vida cotidiana. A globalidade significa contextos territoriais diferentes entre si, mas interagidos em reciprocidade. O mercado global valoriza, paradoxalmente, os contextos locais e nacionais, impulsionando-se com a pluralidade de lugares e trocas. Dessa maneira, no seu entendimento, o território é uma variável econômica significativa. A dimensão local de ações gerais, a dimensão local de ações gerais. Só um instantinho, gente, que eu me perdi aqui. O território para Roulani, 1997, é um lugar articulado e a outros lugares, especialmente pela ciranda mercantil. Significa enraizamento e conexão, fluxos através de redes de circulação e comunicação, para além de recursos ambientais e infraestrutura. Evidencia na constituição do território as formas sociais, econômicas, culturais e mesmo políticas. Outra contribuição importante faz Michel Sturper em sua abordagem da tecnologia e estratégias comerciais do território, evidencia as articulações entre diferentes territórios. Nestas relações, as empresas têm uma centralidade, assim, são fundamentais no ordenamento territorial. No dizer do autor, entre as consequências territoriais desta dinâmica estão a deslocalização, os aglomerados urbanos e a flexibilização. Dessa forma, para Sturper,
não se pode dizer que as empresas não são territorializadas, assim com medição do Estado, enraizamento e fluidez, conexão concomitantemente. Na argumentação de Sacchi, o território é produzido e efetivado ao mesmo tempo por relações políticas, culturais e econômicas, nas quais as relações de poder inerentes às relações sociais estão presentes num jogo contínuo de dominação e submissão, de controle do espaço geográfico em diferentes centralidades, temporalidades e territorialidades, gerando a desterritorialidade e novas territorialidades. Esse território é construído socialmente, resultado do processo de apropriação e domínio de um espaço cotidianamente inscrevendo-se no campo de poder, de relações socioespaciais. Em suas reflexões, embora Sacchi tenha a explorar mais a dimensão econômica do território e do processo de territorialização, considera que as três dimensões, econômica, política, cultural, são e estão relacionadas e, por isso, condicionam-se, são indissociáveis, e o reconhecimento dessa articulação se faz necessário para superar os limites impostos por cada abordagem, feita isoladamente, o que pode remeter à dicotomização da abordagem geográfica. O território é efetivado quando ocorre a manifestação e se exerce qualquer tipo de poder. As relações sociais, pois são estas que substanciam o poder e que os homens mantêm entre si na vida cotidiana. Concluindo assim que, onde existem homens, há relações, e tem-se, ao mesmo tempo, territórios. As relações são o poder, e o poder são as relações. E são estas que se cristalizam. São essas que se cristalizam o território e as territorialidades plurais. Segundo Sacchi, a territorialidade é composta